tarde a todos. Eu gostaria de começar essa coletiva de imprensa com Gênesis 2:3. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus disse a Abrão em Gênesis. Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã, e nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita a outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de abril de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Você acaba de ver mais uma iniciativa que parece comédia, mas está longe de ser comédia. Na verdade, trata-se de uma tentativa de tumultuar. Foi criado esse pedido de impeachment como uma tentativa de tumultuar o cenário político, mas sem grandes pretensões de ir para frente, e foi criada essa ideia por Carla Zambelli para tentar voltar às boas com Bolsonaro e com o bolsonarismo, que a encostaram de lado depois que ela, na reta final da eleição de 2022, perseguiu um cidadão pelas ruas de um bairro chique de São Paulo de arma em punho, no meio da população, de arma em punho, com seguranças dela também correndo atrás, um homem negro, um jornalista, uma pessoa de vida ilibada, sem qualquer coisa que o incriminasse, mas que foi perseguido pela opinião política dele. Imagina uma deputada federal perseguindo um cidadão pelas ruas de uma grande cidade, um local de movimento, com arma em punho, ameaçando a vida desse cidadão pela opinião política dele. Isso dá para ter uma ideia da situação em que está o Brasil. Carla Zambelli continua na Câmara dos Deputados até hoje, apesar de estar sendo investigada em vários crimes pelo Supremo Tribunal Federal, e a Câmara negou, né, o pedido de impeachment dela, e agora quer cassar o mandato do deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, por ter colocado para fora da Câmara dos Deputados um membro do MBL que o insultou a sua mãe doente e tal, conseguiu tirar o deputado do sério, e ele foi lá, pegou o sujeito pelo braço e jogou para fora da Câmara dos Deputados. Imagine, nada que se compare ao que fez Zambelli, mas o Bolsonaro acha que Zambelli, com o que fez, basicamente acabou com a sua reeleição. Isso é bobagem do Bolsonaro, não é? Com ou sem aquela atitude de Carla Zambelli, o Bolsonaro não teria sido reeleito, porque havia uma massa crítica que não queria o Bolsonaro de jeito nenhum. Ele espremeu, o Lula espremeu, e o que chegou ao dia da eleição foi o suco daquilo que o Brasil achava. Nada iria mudar aquele resultado, porque estava tudo muito consolidado, todo mundo sabia em quem ia votar e estava convicto das razões pelas quais ia votar como votou. Teve muito pouca gente que não sabia o que estava fazendo, ou que poderia mudar de opinião por qualquer coisa. Mas é sempre uma desculpa do Bolsonaro, e ele acredita firmemente nisso, que ele poderia ter sido reeleito se a Carla Zambelli não tivesse feito o que fez. O que prova, inclusive, que o Bolsonaro acredita no resultado da eleição. Ele tentou mudar, mas acredita. Seja como for, aqui está o pedido de impeachment que ela protocolou na Câmara dos Deputados. E aqui ele denuncia crime de responsabilidade, infração ao artigo 5º, item 3 da Lei 1079/1950, que é a lei do impeachment, e isso aqui é uma nulidade.
Isso aqui eu nem vou perder o seu tempo, né? Só estou mostrando que está protocolado por ela na Câmara dos Deputados, e isso foi protocolado em 23 de fevereiro, se não me engano. E o fato é que nem assim, com um grande pedido de impeachment, porque foi assinado por 140 deputados, o PL inteirinho assinou, e também alguns deputados de extrema-direita, nenhuma novidade, é um partido totalmente mobilizado contra o Lula, né? É o partido do sujeito que o Lula derrotou na eleição e que é um partido que está às voltas com a lei. Grande parte dos que assinaram esse pedido de impeachment estão sendo processados pelo STF e os juristas debocharam desse pedido. É completamente inepto. A lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, exige um crime de responsabilidade e não existe crime de responsabilidade nenhum. Para resumir, o que ela diz nesse pedido de impeachment é que o Lula arriscou o Brasil a uma guerra. Imagina se um bate-boca poderia desencadear uma guerra para o país. Todos os dias líderes de países criticam outros países e nem por isso você vai derrubar todos eles. É uma bobagem que não tem nenhuma fundamentação jurídica, e eu vou mostrar aqui uma prova de que não tem nenhuma fundamentação jurídica. Mas nem com isso a Zambelli conseguiu voltar ao que ela era, que toda era muito celebrada no PL. O Bolsonaro dava muita atenção para ela, mas a deputada federal, que foi consagrada com quase 1 milhão de votos, ficando à frente até de Eduardo Bolsonaro, não conseguiu nada. Passado 1 ano e meio, Zambelli não foi perdoada. Sua atuação parlamentar também ficou ofuscada. Um deputado ouvido pela reportagem do UOL classificou como injustificável ela sacar uma pistola e perseguir um homem nas ruas de São Paulo, de ser uma mancha que a direita não consegue apagar. Então ninguém quer saber dela. Ela tentou, com esse pedido de impeachment, voltar a ter relevância no Congresso, mas não conseguiu. Bom, inclusive até o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, disse que o pedido dela era uma bobagem e que não ia ter chance nenhuma de aquilo ser aprovado. A opinião de Lira sobre o pedido de impeachment de Lula apresentado por Zambelli é essa. Na verdade, o presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou serem ínfimas as chances de ele dar prosseguimento ao pedido de impeachment do presidente Lula por declarações sobre a ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. Na avaliação de Lira, são necessárias 3 condições para um processo de tipo avançar: crise econômica, mobilização popular e falta de uma base sólida no Congresso. Bom, o fato é um só. O Lira, veja que ele disse, o que é que ele disse? Que as chances são ínfimas. Em vez de dizer que a chance era 0, ele disse ínfima, que quer dizer pequena, por uma razão muito simples, porque ele queria manter essa espada sobre a cabeça de Lula. E agora, o que acontece aí, minha amiga, meu amigo, é que o Lula andou brigando com esse sujeito, com o presidente da Câmara. E agora surge a notícia de que o partido do Lula, o PT, teme que o Lira paute o pedido de impeachment de Lula como vingança. Porque esse tipo de gente, como o Lira, é muito complicado, viu, pessoal? É muito complicado. Esse tipo de gente, eles colocam os destinos da nação vinculados aos seus interesses imediatos, os seus interesses mais comezinhos do dia a dia. Olha, ele não conseguiu uma verbinha lá, ou não gostou do jeito que o Lula olhou para a cara dele, ele vai lá e derruba o presidente da República, joga o país numa crise danada, e o Congresso só quer saber de retomar o poder. O Congresso não, os bolsonaristas do Congresso, né? Após aumento da tensão entre Lula e Lira, integrantes do PT citam 2 motivos para temer que Arthur Lira paute pedido de impeachment contra Lula.
O PT teme que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, paute o pedido do impeachment do Lula. O receio é tema de conversas reservadas de petistas que atuam na articulação política no Congresso. São dois os fatores que deixam o PT em posição de alerta. Primeiro, o aumento da tensão entre o governo Lula e Lira ocorrido nos últimos dias. E, segundo, o fato de o Planalto ainda não ter construído uma base sólida na Câmara. Caso Lira decida partir para o confronto, poderá desengavetar um dos 19 pedidos de impeachment de Lula já protocolados na casa. O último foi encabeçado, como você viu, pela Carla Zambelli e teve 140 assinaturas. De fato, nunca um pedido de impeachment chegou a ter 140 assinaturas na partida. Não é? São necessárias 171 assinaturas para criar a CPI. Mas, na verdade, só conseguiram 140, mas se o Lira der sinal verde de que está disposto a pautar, criar esse fato político, as 30 assinaturas que faltam, em tese, deveria ser simples conseguir. A avaliação dos petistas mais preocupados com tudo isso que está acontecendo é que, ao menos por hora, Lira não partirá para uma ofensiva tão bruta, mas não se sabe o dia de amanhã. O Lira deixará o comando da Câmara em fevereiro de 2025, e quanto mais próximo de deixar o cargo, mais tende a se irritar com pedidos dele que não forem atendidos pelo Lula. O atual presidente da casa e o ex-Eduardo Cunha, o atual presidente da casa e o ex-Eduardo Cunha, que instaurou o pedido de impeachment de Dilma, guardam ao menos uma característica em comum: o temperamento explosivo. Até o momento foram protocolados 19 pedidos de impeachment de Lula. Os motivos são variados, vão desde a reunião com o Nicolás Maduro no Brasil até declarações contra Israel em meio à guerra com o grupo terrorista Hamas. E, na verdade, tudo isso não passa de uma grande bobagem. Ainda que esteja conquistando a cada dia apoio de novos parlamentares na Câmara, o pedido de impeachment contra Lula, protocolado no último dia 22, já nasce morto, sem esqueleto jurídico que sustente seu avanço. Isso é na avaliação de juristas que conhecem os meandros do tema. Também não há amparo político para que a iniciativa prospere. O pedido já contava, quando foi feita essa análise, com 139 das 140 assinaturas. O requerimento do impeachment foi apresentado dias após Lula criticar Israel. O governo de Israel reagiu e atacou Lula. E o pedido foi feito pela Carla Zambelli, como você viu, e o advogado e ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido que resultou no impeachment da Dilma Rousseff, diz que a mera assinatura do pedido de impeachment por esses deputados que estão propondo impeachment já os impede de participar da comissão especial do impeachment, caso o pedido viesse a ser aceito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Diz o Miguel Reale: está tudo errado desde o começo, esse pedido é esdrúxulo, são palavras do jurista que escreveu o impeachment da Dilma. Está tudo errado desde o começo, esse pedido é esdrúxulo, quer dizer, sem pé nem cabeça, e nasce morto porque é assinado por parlamentares. Não há vantagem para o parlamentar assinar o pedido. A Lei 1079 do impeachment aponta que se alguém assina o pedido, se transforma em parte e dessa forma fica impedido de votar. Ou é falta de conhecimento desses parlamentares ou eles querem mesmo ficar inviabilizados, analisa o professor da Universidade de São Paulo. Outro ponto levantado por juristas se dá em relação ao conteúdo que sustenta o pedido de impeachment que eles fizeram. Há também deputados integrantes de partidos mais ao centro que o presidente Lula quer atrair para a base mais fidelizada. E todos eles dizem que não cabe pedido de impeachment pela razão em si. Não há fato criminal na declaração de Lula sobre Israel. Esse é um fato político, não de responsabilização. É fato político que a bandeira de Israel está sendo usada em protestos da oposição, diz ele. E a despeito das análises jurídicas, o pedido de impeachment, para que possa avançar no Congresso,
precisa ser aceito pelo presidente da Câmara, o que não tem muita perspectiva de ocorrer, mas se ocorresse, ninguém sabe o que pode acontecer. O presidente Lula, inclusive, deixou os líderes e ministros de sobreaviso para uma reunião de emergência com essa manifestação do Bolsonaro de domingo, porque realmente cria uma situação preocupante para o país, porque a direita está cada vez mais usando questões como a guerra em Gaza, Israel, acusando o PT de apoiar terroristas do Hamas, acusando Lula de ameaçar o país de guerra e outras bobagens aí, e também tem aí a questão do oportunismo desses bolsonaristas que tentam enganar a população. Eles têm muito domínio sobre os evangélicos, não é? Então o PT está preocupado com isso, é uma preocupação que precisa ser levada em conta. O blog da Cidadania já vem dizendo isso há muito tempo, e agora é bom que a esquerda se una em torno do presidente Lula, que parem as críticas, inclusive da esquerda ao presidente Lula. Não é o momento, a menos que a esquerda queira voltar a ser governada pelo bolsonarismo, pela extrema-direita. Nunca se sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas. O Lula precisa de apoio e, inclusive, muito provavelmente, precisa de apoio internacional. Mas a boa notícia para você é que apoio internacional ao Lula não vai faltar, e não vai faltar apoio do Supremo Tribunal Federal, que tem um papel preponderante nessa equação. E isso eu vou falar no próximo vídeo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.